queridos amigos. Nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez. Né? Espero que o meu som esteja bom, né? Que esteja chegando bem, não só os ouvidos, mas, acima de tudo, os corações nesse momento. Nos sentimos, assim, muito felizes de estarmos aqui, estamos sentindo dentro da casa, né? Jerônimo Mendonça, aí, em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecemos a todos vocês, esses amigos queridos, né? Encarnados e desencarnados, né? Que têm a oportunidade de estar vendo novamente, mas que coisa boa, né? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que possamos desenvolver um trabalho que conforte os nossos corações, né? Que aclareie as nossas mentes, de forma que a gente, como foi dito aí pelo Neivaldo, né? Possamos sair daqui muito mais enriquecidos do que chegamos. Nós estamos trazendo o tema valorização da vida, né? Reflexões espíritas. Porque nós, quando estávamos meditando nesse assunto, né, nos verificamos que essa questão do suicídio, que nós não vamos falar diretamente do suicídio, mas vamos estar envolvido, né, na nossa reflexão, né? E que esse assunto, até hoje, nós temos em destaque assim, o Setembro Amarelo, né, chamado Setembro Amarelo, porque no ano de 1994 houve lá um jovem, né, nos Estados Unidos da América, né, que tinha lá um Mustang amarelo, não sei se todos nós conhecemos, né, essa origem desse Setembro Amarelo, né, dessa fase que se fala tanto da valorização da vida, e precisamos falar mesmo, não só em setembro, mas todos os dias, né, todos os momentos, para que nós lembremos que tem um Pai de misericórdia que cuida de cada um de nós. Mas então esse irmão, lá em 1994, que havia recuperado um Mustang do ano de 1968, ele havia recuperado, o carro estava ótimo, pintado de amarelo, enfim, e esse garoto, então, aos 17 anos, foi levado ao suicídio, né, no ano de 1994, no mês de setembro. E a família dele, né, querendo alertar as pessoas para essa situação, né, distribuíram no velório fitas amarelas, né, uma série de escritos, né, sempre enfeitados de amarelo e tudo mais. E dali, então, começamos o mundo, né, foi chamada a atenção, a intenção era essa mesmo, né, chamada a atenção e começou-se a fazer, então, um trabalho de valorização da vida, né. A partir do ano 2015, deu-se mais ênfase aqui no Brasil, né, e hoje nós sabemos do Setembro Amarelo quanta ênfase é dado, né, somente nos segmentos religiosos, né. Pois bem, mas então nós estamos trazendo a valorização da vida, porque a doutrina espírita, principalmente o seu aspecto de evangelho redivivo, né, e doutrina consoladora, ela traz uma extraordinária coletânea de informes, né, de livros, né, a respeito do amor, a respeito da vida, a respeito da imortalidade da alma. Qualquer livro que nós peguemos, nós vamos ver lá que o espírito é imortal, né, que nós estamos aqui na Terra de passagem. Né? Então, a doutrina espírita ela dá uma ênfase extraordinária nessa nova informação que foi trazida no ano de 1857, já iniciando pelo Livro dos Espíritos. E falando do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que esse livro ele tem 1019 perguntas e respostas. Tem 17 capítulos de introdução, 2 páginas, mais ou menos, de prolegômenos, um prefácio extraordinário, maravilhoso, né? E depois, no seu miolo, no seu bojo, 1019 perguntas e respostas, né? E, ao final, 9 capítulos de conclusão. Um material extraordinário. É o Evangelho do Cristo, né? Então, nós estamos trazendo aqui 3 perguntas e respostas para a gente refletir, começar a trabalhar a nossa reflexão. Começamos pela questão 943. Ela está inserida na 4ª parte do Livro dos Espíritos, onde fala das penas e gozos terrestres, né, ou das esperanças e consolações. Nessa 4ª parte do Livro dos Espíritos, mais tarde, os Espíritos do Senhor ampliaram essa 4ª parte do Livro dos Espíritos e criaram o livro do Céu e o Inferno, né? Pois bem, nós pegamos, então, a questão 943, que vai tratar para nós do desgosto da vida.
né? Desgosto da vida, do suicídio, etc. E Allan Kardec, então, ele tece uma pergunta, né? Ele cria de uma forma extraordinária uma pergunta aos Espíritos do Senhor, falando assim: de onde que nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? De onde surge esse desgosto, né? Os instrutores vão dizer assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E nós sabemos que saciedade é estar satisfeito, é não ter necessidade, né? Então, se confunde com a ociosidade, né? E da falta de fé. Mas os espíritos ainda continuaram nessas respostas dadas à humanidade através de Allan Kardec, quando eles dizem assim: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Vamos falar com as nossas palavras, né? O que os Espíritos estão trazendo para nós aqui? Que essa questão do desgosto da vida, ela está diretamente ligado à ociosidade e à falta de fé. Basicamente é isso, né? Entretanto, eles vão dizer assim, né, que para aquele que executa um trabalho, né, com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, né, aqueles que fazem o trabalho com doação, com boa vontade, com entrega, né, uma dedicação imensa, ele nem vê o tempo passar. Eles que estão dizendo para nós, a gente nem vê o tempo passar. A pessoa que faz o trabalho, quando a gente está estudando, né, por exemplo, num grupo de estudo no Centro Espírita, porque é um trabalho, né, os instrutores dizem na Lei do Trabalho, no próprio Livro dos Espíritos, que trabalho é tudo que é útil. Então, nós estamos estudando, nós estamos fazendo o que é útil. É um trabalho. Então, quando a gente está estudando num grupo de estudos, a gente vai verificar que o tempo, quando vê, o tempo já acabou. 1 hora já passou. Não é? Porque fazemos com dedicação, com boa vontade, né? Com doação. Então, é isso que os instrutores estão dizendo assim, né? O trabalho ele tem que ser feito com doação, com entrega, né? E nada tem de árido, ou seja, nada será difícil quando a gente faz o trabalho com boa vontade. Mas seguindo, na questão 976, né, quando a gente vai refletindo mais no campo da saciedade, né, do não necessitar do trabalho, Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que nós temos que trabalhar? Os instrutores vão dizer assim: meio de aperfeiçoamento da inteligência. Se nós não trabalharmos, a inteligência vai atrofiar. Precisamos trabalhar, precisamos nos movimentar. E é algo muito importante que a gente reflita nessa direção, porque não só para o desenvolvimento da inteligência, mas para o desenvolvimento da alma, para o desenvolvimento do espírito. Haja vista que Santo Agostinho faz uma orientação maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do planeta de provas e expiações, né? Que ele vai dizer assim, que nós somos espíritos antigos, nós não somos espíritos criados agora, né? Mesmo porque nós temos um alto grau de inteligência. Diz ele, nós temos uma inteligência muito desenvolvida. Isso demonstra que nós não nascemos agora. Nós estamos velejando e peregrinando há séculos, há milênios, né? E a inteligência veio desenvolvendo através do trabalho, né? Mas aí ele vai dizer assim, nós trazemos também muitas qualidades inatas, muitas qualidades. Isso significa que nós somos espíritos milenares que vimos desenvolvendo essas qualidades. Mas, diz ele, trazemos também muita propensão para o mal. Muita propensão, muito paixões arraigadas, maus hábitos. Também, de qualquer forma, demonstra que nós somos espíritos antigos. Apenas vimos somando equívocos sobre equívocos. Então, diz Santo Agostinho para nós: mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos colocou, ou foi colocado o homem no planeta de provas e expiações, para que ele defenda o sustento através do trabalho penoso, do trabalho às vezes difícil, e enfrente as misérias da vida. Para que ele mereça
ou ascenda a um planeta mais ditoso, mais feliz. Então, esse trabalho, ele nos faz o quê? Nos elevar, né? Prepara, desenvolve a inteligência, desenvolve o nosso coração, nosso sentimento e nos faz crescer na direção da luz. Olha que maravilha. Então, a gente vai somando as informações que a doutrina nos traz e vamos percebendo que os desgostos vêm e passam, mas que nós temos que estar firmes, né? Buscando a autossuperação. Mas Allan Kardec fez uma pergunta, ainda, esta é a de número 909, agora. Ele pergunta aos instrutores assim: mas poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os instrutores vão dizer assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. E a gente precisa lembrar, às vezes as dificuldades vêm, a gente pensa assim, mas eu estou me esforçando, eu estou fazendo o máximo. Mas não é bem assim. Analisa bem, volta para dentro do coração, né? Tem um momento de meditação, de serenidade, que a gente vai perceber que eu posso fazer um pouco mais. Eu posso ir um pouco mais além, porque senão a gente entrega a acomodação achando, eu já fiz o máximo que eu podia. Não, sempre a gente pode fazer melhor. Sempre nós podemos fazer muito mais, né? William Shakespeare dizia assim, né? Quando você achar que não pode mais, você pode tudo. Quando você achar que não aguenta mais, você aguenta tudo. Plante o seu jardim, enfeite a sua alma, não espere que outros lhe mandem flores. O que esse instrutor queria dizer para nós, inspiradamente? Que nós podemos um pouco mais, podemos avançar um pouco mais, podemos nos esforçar um pouco mais. E nesse esforçar, nós vamos trabalhando o segundo item que os Espíritos disseram, a fé. É preciso desenvolver a fé em Deus, é preciso desenvolver a certeza de que nós estamos inseridos nas energias de Deus e que Ele vela por todos nós, por cada um de seus filhos. Falando nesse desenvolvimento dessa fé na divindade, nós nos lembramos e fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo, numa citação maravilhosa do Espírito Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, né, mais conhecido, né? Vicente de Paulo, ele vai dizer no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, nós fizemos apenas um recorte de algumas linhas. Se nós pudermos olhar lá, será muito bom. Certamente muito grande valia para os nossos corações. Mas o benfeitor falou assim para nós, que a caridade é em todos os mundos, olha, ele não disse só na Terra, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude. Gente, a própria virtude do Criador. Olha o que coloca o instrutor espiritual. Dado a sua própria virtude, dado por ele a criatura. Então, nós temos a virtude do Pai, temos a virtude do Pai para ser desenvolvida. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento tão divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra a doce carícia, a caridade? Porque, e nós paramos aqui. Depois olhemos lá, por favor, capítulo 13, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a sua própria virtude, por isso nós somos feitos, né? A imagem e semelhança de Deus. Nós somos centelhas divinas. Nós trazemos do coração a virtude divina para ser desenvolvida através do esforço próprio, através do esforço de cada dia, de cada um de nós. Olha só, então eu posso desenvolver essa virtude, não só posso, como eu devo desenvolver essas virtudes. A fé. E nesse desenvolvimento da fé, nós vamos ter a certeza de que tem um Pai que está velando por mim. Por A, por B, por você, pelo outro, por todos nós, por cada um dos seus filhos. E é tão belo quando a gente começa a perceber nessa direção que a gente vai ver que num capítulo completamente diferente, o 21, melhor, 5, versículo 21,
né? Perdão. É capítulo 5, item. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo a gente fala o item, versículo é no Evangelho, né? No Novo Testamento. Então, no capítulo 5, no item 21, o Espírito Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, ele traz, no ano de 1863, uma comunicação maravilhosa. E nós fomos lá, recortamos 4 linhas, que parece que é o mesmo capítulo, e parece que ele está continuando a mensagem de Francisco, de Vicente de Paulo, né? E parece, e é mesmo, porque as mensagens são de Deus, né? O manancial é o mesmo, porque ele fala assim para nós: se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Então, se nós pararmos, meditarmos nas dores, nas dificuldades, nós vamos ver que sempre tem uma razão divina para o nosso progresso, para a nossa busca do avanço espiritual. E aí vem a questão da reencarnação, essa notícia maravilhosa. Nós vamos começar a perceber que a reencarnação é a maior bênção que nós podemos receber do Pai, porque é a bênção de um recomeço, é a bênção de retificar caminhos tortuosos que nós criamos em outras oportunidades. E aí a gente vai vendo quão importante esse amor do Pai por cada um de nós. E esse amor, ele transcende. Por isso tantas nossas dificuldades de entender esse amor de Deus, do tamanho transcendente desse amor de Deus. Mas o Dr. Cressy Morrison, ele nos deu um grande exemplo, uma grande referência. Cressy Morrison, ele foi presidente da Academia de Ciências de Nova York. Em outras oportunidades que nós tivemos a felicidade de estar com os irmãos, ou pelo menos alguns aqui nessa casa de amor de Jesus, né? Nós podemos citar alguma coisa do Dr. Cressy Morrison, quem está aqui vai se lembrar disso. Mas nós não vamos nos ater nas citações do Dr. Cressy. Apenas vamos falar um coloridozinho em torno que ele fala. Porque ele diz assim que quando ele chegou na Academia de Ciências de Nova York, ele era totalmente cético, não acreditava em Deus. Ele era presidente da Academia de Ciências de Nova York. Quando ele saiu da academia, ele vai dizer assim: 7 razões por que eu passei a acreditar em Deus. Mas quando nós vamos perceber no livro Que é Deus, do Eliseu F. da Mota Júnior, que constou essas razões do Dr. Cressy lá por autorização do mesmo, a gente vai ver que, desdobrando, essas razões são muito mais de 7. Mas nós queremos só citar um fato muito ligeiro aqui. Que na academia, na pesquisa que faziam, eles depararam com tantas informações luminosas que ele passou a acreditar em Deus. Tanto é que ele mesmo declara ao final. Mas um fator muito importante que a gente tem que perceber, né, é que ele vai dizer assim, que a Terra, a nossa Terra querida, né, a nossa Mãe Terra, ela, quando foi criada, ela foi envolta, ela foi abraçada por uma camada atmosférica. Então, a nossa Terra, ela é envolta numa camada atmosférica de 50 quilômetros de espessura. Então, a gente imagina a altura de 50 quilômetros de espessura de camadas atmosféricas que abraça a Terra. Acima dessa camada atmosférica, nós temos lá a psicosfera. A psicosfera, que tem mais 30 quilômetros acima daqueles 50. E aí nós vamos encontrar depois a estratosfera, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. As camadas que envolvem a Terra são imensas, imensas. Então, o Dr. Cressy vai dizer assim, que todos os dias as estrelas se descondensam e são criadas novas estrelas. É o amor de Deus por todos nós. Né? Descondensa uma e cria-se outra. Aí, só que essa estrela que se descondensa, ela gera 50 milhões de meteoritos. E esses meteoritos caem sobre a Terra. Vai dizer o cientista que quando elas caem sobre a Terra,
se passar um meteorito, ele bombardeia onde ele cai. Entretanto, eles se chocam com essas camadas atmosféricas que envolvem, que protegem a Terra, e se desfazem, e viram-se energias. E essas energias se ajuntam ao fluido cósmico universal para dar vida ou gerar outros corpos, vidas a outras vidas. E ele fala assim, mas que proteção, mas que amor de Deus por todos nós. Nós nem sabemos disso, nós nem nos damos conta disso. No meio dessas camadas atmosféricas, nós ainda temos aí uma camada chamada camada de ozônio, que protege a Terra, além desses meteoritos, de tudo que nós estamos dizendo, os fragmentos que vêm do espaço, ainda protege a Terra dos raios solares que são nocivos à humanidade. Então, a gente percebe essa camada de ozônio e a gente nem se dá conta disso, que tem um Pai que, independente de nós nos darmos conta ou não, vela por nós dia e noite. É maravilhoso. A gente começa a perceber. Então, as dificuldades bem batem à nossa porta e a gente, ao invés de começar a perceber o horizonte, né, porque o horizonte tem várias tonalidades, tem tonalidades luminosas. É preciso a gente perceber a direção da luz. É preciso a gente perceber, bom, tem um Pai que está cuidando de mim. Deixa eu conversar com ele. Você lembra do André Luiz? Lá, 8 anos do umbral, né, que desencarnou, está lá no livro Nosso Lar, no filme também dá para a gente perceber. 8 anos no umbral, sofrendo horrores. Quando ele dá um insight nele, ele pensa assim, tudo isso que eu vejo deve ter um dono, eu vou conversar com esse dono. E aí ele conversa com esse dono, que era Deus, e aparecem as mãos do Clarencio luminosas na frente dele. Mãos que já estavam ali há muito tempo e ele não tinha percebido, porque ele não se conectava com Deus. Então, quando as dificuldades batem, vamos parar, vamos examinar, vamos lembrar que Deus está cuidando de mim. E Allan Kardec faz uma observação muito interessante. Olha o que diz Allan Kardec para nós. Allan Kardec, restando ou citando a noção do oráculo de Delfos, diz assim, que a verdadeira necessidade do homem é autoconhecer-se para valorizar as determinações divinas e crescer na direção do infinito. A verdadeira necessidade do homem é autoconhecer-se para valorizar a presença divina. E diz mais, Deus está no manifesto do amor. A doutrina espírita nos trouxe Deus de volta. Não um Deus que pode ficar detido nas paredes de uma religião, de qualquer religião. Não, um Deus nacional. Mas esse Deus das galáxias, esse Deus sideral, esse Deus que perfuma uma flor, sorri nos lábios de uma criança que passa, e aureolado na cabeça encanecida de um ancião, nos fala de elevação, respeito e dignidade. Esse Deus que nos sensibiliza a alma e do qual, apesar de todas as definições filosóficas, a melhor definição que se lhe deu fluiu dos lábios de Jesus. Meu Pai. Meu Pai. Né? Por isso ele ainda vai dizer lá, né, na oração, que ele nos ensina Pai Nosso. Não é? Um Pai que vela por nós todos os instantes, a todos os momentos. E é preciso a gente estar percebendo isso. Né? As dificuldades bateram, sim, batem. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos passamos há pouco por momentos turbulentos aí da pandemia. Né? Nós estamos ainda passando por tantas turbulências em função dos nossos defeitos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Não só num país ou no outro, mas no mundo inteiro, tantas turbulências, tantas dificuldades, onde nós precisamos, como nos lembra que Allan Kardec, buscar o autoconhecimento. Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. Né? Porque o mundo, esse momento de regeneração, é um momento de mudança. É um momento de crescer na fraternidade, crescer na solidariedade, né? Crescer no amor de Deus, uns pelos outros, né? Uns pelos outros, se ajudando mutuamente. Esse é o grande desafio, né? O grande propósito da humanidade no momento é nos ajudarmos,
né? Não adianta nós ajudarmos de um jeito e prejudicarmos de outro. É preciso a gente lembrar de que eu vou receber aquilo que eu doar. Então, eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Né? Se eu planto flores, eu vou ser o primeiro a sentir o perfume das flores. Né? Então, é preciso a gente lembrar que estamos inseridos numa lei de causa e efeito, livre-arbítrio primeiro, mas causa e efeito em seguida, né? E a gente vai tomando as decisões, mas vamos ter que colher os frutos. Né? Se nós hoje estamos colhendo frutos que não são tão adocicados, né? Que são um tanto amargos até, precisamos lembrar que é um momento de colheita, mas é um momento de plantio também. Né? Nós precisamos lembrar que hoje nós colhemos aquilo que não é tão bom, mas podemos colher amanhã o que será muito bom, dependendo do plantio que a gente fizer hoje. Quando a gente fala assim, não tem como a gente não lembrar da citação do nosso irmão maior, Franciscano Xavier, né? Quando ele diz, né, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Né? Muito interessante essa citação, né? Porque nós podemos recomeçar a cada momento. Essa é outra grande notícia que a doutrina espírita nos traz, né? De que nós podemos recomeçar a cada momento. Nós somos espíritos imortais a caminho da perfeição. Detectamos o erro, vamos recomeçar. Detectei o erro, vou recomeçar. Com coragem, cabeça para o alto, confiança em Deus. Esse Deus de amor que cuida de cada um de nós. Se nós pegarmos o livro O Grande Enigma, de Leon Denis, né, nós vamos ver o que disse esse mentor espiritual para nós. Né? Lá no capítulo 1, logo na primeira página ali, né, no Grande Enigma, porque o título do capítulo 1 é O Grande Enigma também, que é o título do livro. Porque ele fala para a gente assim, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que queres conhecer, que o queres conhecer. E sim, no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos, a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Não procures Deus dentro dos templos, né? E o primeiro lugar que a gente tem que atentar para ele é que a morada principal do nosso Pai é dentro de cada um de nós. Você lembra da citação de Jesus, quando Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, é preciso, quando o mentor espiritual fala aqui, né, os esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, no momento de meditação, calmar o coração, né? Momento que a situação às vezes está muito complicada em todos os nossos passos. É preciso a gente parar, a gente meditar um pouco, orar a Deus, se conectar com Ele e perceber que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando de nós, né? E que nós temos o Evangelho de Jesus que nos orienta a cada minuto que a gente quiser, qualquer dúvida que a gente quiser tirar, está no Evangelho do Cristo. Queremos tirar mais dúvidas, não entendemos muito bem, vamos no link com a doutrina espírita, que Allan Kardec ainda vai dizer para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Né? O ensinamento espírita, mais ou menos assim, com as nossas humildes palavras, diz o Allan Kardec, né, o codificador para nós. O Espiritismo é a chave através do qual tudo fica mais claro na mensagem de Jesus. Né? Então, a doutrina espírita nos possibilita entender melhor a mensagem de Jesus. Entendemos a mensagem de Jesus, o coração estará acalmado, estará tranquilo, né? E tudo estará bem. E até o mar revolto, as ondas que às vezes sufocam a gente, já terá acalmado. Tudo estará muito bem. E falando em mar, né, a gente vai lembrando de Emmanuel, quando Emmanuel fala no livro Pão Nosso, o capítulo é o 21. O título desse capítulo é Mar Alto. Olha o que Emmanuel fala para nós. Mar Alto. E é muito bonito quando ele diz assim. Né? Ele busca a citação de Lucas, no capítulo 5, no versículo 4,
quando Lucas, o evangelista, relatou assim: e quando acabou de falar, disse a Simão. Acabou de falar, numa contextualização, no estudo do Evangelho, né? Aproveitando o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, o Hermege, nos leva a contextualizar a palavra de Jesus, para ver quando que Jesus falou, como é que ele falou, por que que ele falou, né? Então, aqui vai dizer assim, e quando acabou de falar, no estudo minucioso, nós vamos ver assim, quando acabou de falar, então o que que Jesus falou antes? Né? Que não é o nosso foco aqui. Mas se fosse um estudo minucioso, nós iríamos verificar por que que Jesus falou isso. Então, aqui a gente vai partir desse ponto, não dá para voltar, né, para analisar um contexto maior. Mas, diz o evangelista Lucas, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Falou com Simão: faze-te ao mar alto, lançai as redes para pescar. E aí, Emmanuel vai fazer um comentário para nós dessa frase do Cristo, quando Emmanuel fala assim: e surgindo, pois, eu fiz só um recorte, viu, irmãos? Capítulo 21 do livro Pão Nosso. Eu fiz só um trechinho aqui, por favor, olhem lá, né? Muito importante as palavras do Emmanuel, mas nós pegamos um trechinho pequeno. Ele diz assim: e surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Precisamos parar. Porque, às vezes, estamos no meio de muita gente, muitas pessoas, até no estádio de futebol, e nos sentimos sozinhos. Só que a gente não pode. A gente tem que perceber que, além do túmulo, além dessa vida, nós temos uma imensidade de irmãos maiores, emissários de Deus, velando por nós. É isso que Emmanuel está colocando aqui. Quando você for chamado, você, porque ele fala, nós, eu tenho que falar nós. Mas Emmanuel fala assim: surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-se de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. Por que em mar alto? Porque o mar alto, as ondas são mais elevadas, são maiores. A gente tem que segurar o leme do barco com mais força, com mais coragem. A gente tem que lembrar, assim, não, está na hora de eu mostrar que eu sou forte. Eu posso, eu sou capaz. E aí segurar o remo com força, segurar o leme com força e lembrar de que Jesus acalmou a tempestade, vai acalmar a tempestade em torno dos meus passos também. Em torno do meu barco também. É isso que Emmanuel está falando para nós. Se chegou o momento dessa pesca no mar alto, é preciso confiar. É preciso confiar, né? E procurar os valores justos. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer? E aí ele fala assim: sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Tem coisas que o material não vai resolver. Por isso a gente encontra, às vezes, numa favela, alguém sorrindo, e no castelo alguém chorando. Porque o material não vai resolver. É o que Emmanuel fala, né, em outras palavras, em outros locais, ele fala assim, né, do gigante de vento. Né? Porque o material, ele vai simplesmente se desfazer. Se te encontra sozinho, diz Emmanuel, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem. Vocês se lembram? Né? Eu acredito que dê tempo. A dona Laura, né, é aquele espírito superior aos outros com quem ela trabalhava ali. Né? A mãe do Lísias está lá relatando no livro Nosso Lar. Devem se lembrar. É a dona Laura, a mãe do Lísias. E aquele espírito ia reencarnar. Diz, relata o André Luiz para nós, de que no momento próximo à reencarnação dela, ela estava vivendo um momento de angústia terrível, uma tristeza imensa. Então perguntaram para a dona Laura:
Laura, o que houve? O que está acontecendo? Né? E ela vai dizer assim, eu estou muito preocupada, porque os desafios que eu vou enfrentar na Terra são muito grandes. E as minhas chagas morais se fecharam há muito pouco tempo. E qualquer esbarrãozinho elas podem se abrir. E a minha preocupação é muito grande. Sabe o que disseram para ela? Acalme-se. Nós vamos estar com a senhora. Nós vamos te orientar, nós vamos te fortalecer, nós vamos te inspirar para que a senhora vença as dificuldades. Então, o Emmanuel, quando ele fala isso aqui, ele diz assim, lembra-te de que além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente, e esperam o seu retorno carinhosamente, no momento oportuno, no momento dentro do programa divino, porque Deus tem um programa para cada um de nós. Nós assumimos esse programa da reencarnação. Mas o Emmanuel continua. Ele diz assim, o pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se tivesse presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Gente, é maravilhoso. Se eu me sinto sozinho, não tenho a família, por qualquer razão, né? Não tenho amigos, é porque eu estou em mar alto, a fim de que eu possa provar as minhas conquistas supremas. Porque Deus jamais vai mandar um filho em algum lugar sem uma finalidade útil. Um dos atributos da divindade é a perfeição absoluta. Tudo que é absoluto é de Deus. Então ele não ia mandar um filho em alto mar, sentido figurado, né? Em alto mar, enfrentando ondas enormes, sendo sufocado, sem me dar assistência. Lógico, lógico. Né? Então, o amor de Deus transcende a nossa capacidade de entendimento. Mas é preciso a gente perceber que ele mandou inúmeros profetas no Antigo Testamento, ao longo dos milênios, depois mandou seu filho muito amado aqui, sofrer o que sofreu Jesus por cada um de nós. Mandou tantos irmãos maiores após Jesus, que também sofreram horrores para nos testemunhar a presença de Deus junto a cada um de nós. E manda a doutrina espírita consoladora, com exércitos de estrelas brilhando, né? Diz o Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? De que nós vamos aproveitar, né? Quando disseram lá, diz o Espírito Verdade, né? Lá, nesse prefácio maravilhoso, que fala assim, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono das vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Tomai da lira. O que é tomar da lira? Nós nos convidamos para o divino concerto. É toda a humanidade tomando da lira do coração, aquela lira, sabe, que a gente fará ouvir no coração do nosso irmão. Né? E participar do divino concerto, que é a humanidade regenerada. É fantástico, é extraordinário. Então, precisamos lembrar desse momento da presença de Deus na nossa vida. E a gente, como precisamos ir caminhando para o final, nós vamos lembrar Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, capítulo 3, lá na página 31 do meu livro, mas o capítulo 3, né? Amélia Rodrigues vai trazer para nós assim, olha o que ela fala para nós. O reino dos céus, ela vai falar sobre Mateus 13:47. E o que está escrito em Mateus 13:47? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Olha o que Mateus relatou. E a Amélia Rodrigues faz um comentário. Eu peguei um trechinho também pequeno para enriquecer os nossos corações, né?
Olha o que ela fala. O reino de Deus é comparado a um homem que lança sua barca às águas calmas do mar, na expectativa de pescar para o próprio sustento. Mas, quando se encontra preparado para tirar as redes, as águas se encrespam, açoitadas pelos ventos rudes. As ondas crescem, açoitadas pelos ventos rudes, e se tornam ameaçadoras diante de nuvens carregadas e nuvens sombrias. Mas ele confia nos remos frágeis e nos braços fortes, insistindo sem temor, até que a tempestade passa e tudo se acalma, facultando-lhe recolher o fruto da paciência e da perseverança. Ao retornar à praia com o barco carregado de peixes, comentando sobre as ameaças da tormenta, por mais que os outros desejem entendê-lo, somente ele sabe que sofreu e lutou. Porque somente ele foi testemunho do desafio e da provação. A gente dá uma paradinha antes de concluir. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, é muito fácil, né? Falar, trazer recorte da doutrina espírita, reunir recorte dos Espíritos do Senhor, né? Esses mesmos que nós lemos aqui, né? No prefácio, as grandes vozes do céu, né? Como eles dizem assim, né? Que convidam para que possamos tomar a lira e participar do concerto, esses mesmos, né? Trazer esses recortes maravilhosos aqui, mas às vezes eu fico pensando assim, mas é porque ele não está vivendo o momento das ondas altas que sufocam, como eu estou passando, a dificuldade. Às vezes falar é muito fácil, né? Mas é preciso a gente lembrar de que a mensagem do mentor espiritual, quando ele traz uma mensagem dessa, ele está trazendo a mensagem em nome de Deus. Tem toda uma falange, de comunidade de espíritos superiores puros que avalizam isso. Por isso que Emmanuel fala no livro Caminho da Luz, existe a comunidade de espíritos puros que recebe as ordens diretamente de Deus, da qual Jesus é um dos membros. Então, o Espírito, quando traz uma mensagem dessa, nos incitando a ter a coragem, né, a segurar firme os remos, ainda que os remos sejam frágeis, como é o caso aqui, desse irmão que a Amélia Rodrigues cita aqui, né, ela vai dizer assim, que depois que passa a tempestade, ele começa a explicar para as pessoas os tormentos, as dificuldades que ele passou em alto mar, as pessoas não vão entender. Mas Jesus entende. Deus entende, Deus sabe as dificuldades que nós passamos, ou estamos passando, e Ele não deixa faltar as energias necessárias. Se necessário, Ele acalma o mar, se necessário. Mas, com certeza, até antes mesmo de acalmar o mar, Ele vai nos dar força para a gente vencer as ondas bravias. Então, a Amélia Rodrigues, quando ela fala para nós, né, essa condição extraordinária, ela fecha esse comentário que nós recortamos aqui dessa forma assim. O mesmo se dá com aquele que sai na busca do Pai no mar traiçoeiro da humanidade. E não desanima. Nem teme as ocorrências infelizes, porque sabe que, um pouco depois, chega a hora do reencontro. O mesmo se dá com aquele que sai na busca do Pai no mar traiçoeiro da humanidade. Imaginemos nós, nesse mar traiçoeiro da humanidade, onde todos nós estamos vivendo, a cada dia. É um mar traiçoeiro, é alto mar. Eu saio no trânsito, enfrento problema no trânsito. Eu vou no trabalho, enfrento problema no trabalho. Eu estou no lar, enfrento problema no lar. Para todas essas situações, é preciso a gente lembrar que nós temos uma inteligência, nós temos um coração que sente, nós somos filhos de Deus. Para isso, então, eu vou fazer um planejamento. Fazer um planejamento que eu preciso vencer esse mar traiçoeiro da humanidade. Eu preciso vencer.
eu desanimar, não vai me levar a lugar nenhum. Aí eu fico pensando assim, nesse planejamento que eu tenho que fazer, será que eu faço meu culto evangelho lar? Quantos dias será, ou quanto tempo será que eu não leio o Evangelho segundo o Espiritismo? A gente encontra com companheiros, nesse mar da humanidade, traiçoeiro, terrível, passando por momentos atrozes, dificuldades atrozes. Você tem lido o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, não, não tenho, não. Mas, por favor, leia, leia. O Livro dos Espíritos você tem lido? Não, não tem, não. Trabalhador espírita. Tenho, não. Né? O culto evangelho lá. Ah, eu até parei de algum tempo atrás. Por favor, não pare. Não pare. Porque é o mecanismo divino que Deus nos dá. Ele nos dá uma série de mecanismos para que nós possamos buscar conexão com Ele. Nós temos que utilizar esse mecanismo. Esses, ou um desses mecanismos. Né? A literatura espírita, nós foram as primeiras palavras nossas aqui, né, da enorme literatura espírita que Deus nos oferece, que nos ajuda a entender a mensagem de Jesus, que é a pedra angular das nossas vidas. Nós precisamos utilizar esses recursos que Deus coloca à nossa disposição. Porque quando eu saio pela manhã, eu enfrento o trânsito, é uma luta. É um educador no trânsito. Eu enfrento o trabalho, é outra luta. Não é só a luta profissional, mas é a luta do meu mundo íntimo. Porque eu não tenho que mudar ninguém no meu trabalho, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu não tenho que mudar minha esposa, eu não tenho que mudar meus filhos, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eles são mecanismos divinos para a minha mudança. Mas e eles? Eles mudarão no tempo próprio. Porque cada um de nós tem o seu tempo, né? Cada um de nós tem o seu tempo. Mas Deus concede força a todos, indiscriminadamente, para que no menor tempo possível possamos buscar a nossa mudança, a nossa conexão com Jesus. E a Amélia Rodrigues, quando ela diz assim, né, nesse mar traiçoeiro da humanidade, busca o Pai, não desanima, não teme as ocorrências infelizes, porque sabe que um pouco depois chegará a hora do reencontro. Esse momento, né, que chegará para todos nós, o momento da transposição das portas do túmulo, porque nós estamos a caminho da vida imortal, né? O espírito é imortal, né? Nós estamos passando por esses momentos do mar alto, né? O mar às vezes de dificuldades, né? A humanidade vivenciando a série de dificuldades, mas que nós podemos, com boa vontade, com esforço, com coragem, com bom ânimo, com confiança em Deus, dar a nossa pequena parcela de colaboração. O nosso óbolo, né, da colaboração. Porque à medida que eu mudo, eu estarei ajudando o mundo a se mudar. Afinal, nós todos estamos interligados. Não existe o A, o B ou o C. Né? Não existe o país A, o país B, o país C. Mas sim, existe o planeta Terra. Existem os universos, existem os mundos, que são criação de Deus e que foram criados para serem perfeitos e serem felizes, né? Logicamente, o mundo será o que os homens fizerem dele. Né? Nós estamos inseridos no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, e temos que procurar o melhor. Eu fazendo o melhor, eu estou me adaptando à lei de cooperação e colaborando com o todo. Afinal, questão 132 do Livro dos Espíritos, ali está o objetivo da reencarnação, né? Evolução, né? E colaborar com as obras da criação. À medida que eu venço a minha dificuldade, eu estarei ajudando todo mundo a vencer as suas dificuldades, né? Que na paz do nosso Pai, de misericórdia, de quem que nos permitiu falar tanto dele nessa noite, né, do nosso divino Mestre Jesus, de toda essa equipe espiritual bondosa e amiga que aqui se encontra conosco. Nós possamos concluir, né, a nossa reflexão nessa noite, dizendo a eles o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por essa oportunidade. E a vocês também, né, amigos queridos, né, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe.